Na edição de hoje você vai acompanhar uma matéria social, um trabalho que fazem com crianças com síndrome de Down. Assista também tudo sobre a entrevista com a artista plástica Sônia Rosa. E não perca a entrevista com o cartunista do criador do Menino Caranguejo. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. E Itagrés Revestimentos Cerâmicos. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Na edição de hoje vamos falar sobre trabalho social e desta vez no ramo da gastronomia. A culinária tem sido uma aliada na educação de jovens com deficiência em Joinville. A oficina de gastronomia é uma oportunidade de lazer e profissionalização para jovens com síndrome de Down. Hoje o chefe Diego irá nos contar um pouco mais sobre este projeto. Diego, como que surgiu a ideia? A ideia veio de uma experiência particular minha. Eu não tenho nenhum parente com Down e ninguém na minha família teve. Mas de observar uma pessoa com Down que não era bem tratada. Então, eu vi que quando ela conversava comigo, algo ela aprendia. Assim como ela pode aprender com qualquer pessoa que esteja disposta a ensinar. Então, eu notei que eu poderia ensinar a única coisa que eu sei fazer na vida, que é cozinhar. E o objetivo principal, qual é? É autonomia. Não é ensinar só a cozinhar, não é ensinar a fazer um lanche, não é ensinar a fazer só o almoço. É ganhar autonomia. Os pais estão vendo isso, eles estão vendo isso, a ter confiança, manusear fogo, faca, em poder fazer uma receita do início ao fim sozinho, sem que o pai esteja para quebrar um ovo ou para cortar uma peça de carne. E essa confiança vai melhorando coordenação motora até a fala. A gente tinha 2 alunas que não falavam direito e hoje se comunicam muito melhor porque elas sentem confiança na gente. E o que os jovens eles estão aprendendo aqui? Tem algum critério de escolher qual receita você vai ensinar? A gente começou com uma receita simples, até para poder conhecer capacidade motora e como eles iam assimilar a quantidade de instrumentos e de insumos. Hoje a gente já tem até uma votação. De semana a semana eles mesmos escolhem e pedem, às vezes eles querem pratos complicados demais, aí a gente para um pouquinho, vai ensinar algo mais simples, mas a gente tenta manter as receitas sempre numa crescente, que eles vão aprendendo mais e que vai facilitando e que eles manuseiem coisas diferentes, como a gente tem na escola, batedor de temperatura, até fogo, forno, faca, e assim eles aprendem um pouco de tudo a cada receita. E quantos jovens participam? Hoje a gente tem uma média de 12 alunos. A gente consegue atender até 16 por turma. E a gente espera que o projeto cresça para que a gente possa atender mais alunos. Mas por enquanto esses alunos têm vindo e eles são muito coesos nisso. Eles vêm todas as aulas, eles não faltam, eles estão sempre aqui. Uma aula especial com jovens que querem fazer a diferença. Vamos agora acompanhar uma dessas aulas e aprender uma deliciosa receita de hambúrguer. Pegue uma caneta e um papel e anota aí. Ingredientes: carne moída, 37 alhos, cebolas, sal a gosto. Carne moída, a gente vai pegar o sal, certo? Vai colocar em cima da carne. E aí, pimenta do reino, branca ou preta, mas lembra sempre de usar um moedor. E agora, o que dá liga na carne? O que vai fazer com que a carne se junte, eu possa moldar a carne e ela fique com um formato e gosto 100% de carne. Um equipamento que todo mundo tem com a gente hoje. E não é o celular, é a mão. Por quê? O que a gente vai fazer? A gente vai dar atrito para essa carne, trabalhando ela. Então, vocês vão ver na internet, em livros que pede ovo, pede farinha, pede um monte de coisa para dar liga na carne. Não, a única coisa que precisa para uma carne de dar liga é a própria mão. E como isso vai acontecer? Eu tenho a minha mão higienizada, certo?
como todo mundo fez no início da aula, e eu vou apertar a carne. Se vocês conseguem ver, o que eu estou fazendo? Estou apertando, estou apertando, estou apertando. E esse apertar, o que tem de mágico na minha mão? Nada. Mas o que está acontecendo? Eu estou dando atrito para essa carne através desse movimento. O que atrito faz? Dá calor. Quando a gente esfrega o braço que está com frio, não esquenta? Eu estou fazendo o mesmo com a carne. Estou aquecendo ela, aos poucos, com o calor da mão. Aí o que acontece? Quando a gente compra carne, a gente não vê aquelas bolinhas brancas de gordura? Sim. Certo? Aí quando eu começar a dar atrito, essa gordura começa a derreter, liberar colágeno, que vai fazer com que ela se grude depois. Como eu vou ter certeza que esse processo está certo? Por duas coisas. Sabe aquelas bolinhas? Sim. Elas estão começando a aparecer fios, um fiozinho branco, esticado. Isso quer dizer o quê? Que ela está começando a receber calor e está mudando de forma. E qual é o segundo sinal que isso deu certo? Isso aqui, ó. O que eu tenho colado na minha mão? Carne, gordura. Então é um sinal que houve uma reação química, uma troca de calor aqui com a carne. Isso está dando certo. E o que a gente faz agora? Temperou a carne, misturou a carne, trabalhou bem ela, certo? Isso tem que ser bem feito com qualquer carne. Aí eu não preciso colocar nenhum aditivo, porque no final, o que eu tenho aqui? Um hambúrguer que é 100% carne. Não é carne, ovo, não é carne e farinha, certo? É 100% carne. O que é um bom churrasco? Carne e sal grosso. O que é um bom hambúrguer? Carne e sal. Certo? Se eu quiser colocar outras coisas depois, vai de gosto. Mas a gente sempre tenta aprender a base. Uma boa base a gente constrói qualquer coisa em cima, certo? Então agora, tenho a minha carne bem trabalhada, mexi bem ela. O que a gente vai fazer? Vai pegar a nossa balança e a gente vai pesar 150 gramas de carne. Certo? Primeiro, todo mundo olha para mim, eu vou fazer primeiro. Certo? E depois vocês fazem. Certo? Gi, dá a balança para mim. Ó, trabalhei a carne. Vou colocar um pratinho sempre em cima da balança, por quê? Senão eu vou ter que sujar a balança toda vez. E agora? Vou ligar a balança. Balança tá zerada, o que eu vou pesar? 150 gramas. Tá, por que eu não peso 300? Porque esse moldador, gente, que a gente tem aqui de hambúrguer, ele tem 150 gramas. Então se a gente pesar mais, vai espirrar carne para fora, vai ficar feio. E não é a ideia, certo? Agora, ó, tenho 143, 150 gramas de carne. E agora a gente vai fazer o quê? Uma bolinha. Certo? Depois todo mundo vai fazer isso. Todo mundo vai fazer as bolinhas primeiro, certo? E deixar todas prontas. E agora? Eu tenho meu moldador. Eu não vou querer ficar lavando esse moldador cada vez que eu fizer um hambúrguer. Imagina se eu for fazer 100 hambúrgueres. Eu vou viver na pia. Então como a gente faz isso? Com um produto mais barato ainda, conhecido como pacotinho. Certo? E o que eu vou fazer? Vou botar ele em cima da bancada. Vou colocar a minha carne no centro do pacotinho. Vou pegar mais outro pacotinho. Se alguém for mão de vaca, usa o mesmo pacotinho, só dobra. Mas eu gosto de gastar, né? Então vamos usar 2 pacotinhos, certo? E vou colocar em cima. E aí eu tenho meu moldador de hambúrguer, certo? E o que eu faço? Coloco em cima e aperto na lateral. Encostou na tábua, encostou na mesa, o que eu vou apertar agora? O centro. Apertei o centro. Fiz força, não precisa montar em cima, certo? Não é um pônei. Apertou, fez força aqui, eu tirei. O que eu tenho? Um hambúrguer de 150 gramas. Hoje, a gente fez um hambúrguer de 150 gramas, que vocês vão comer. Todo mundo entendeu como é? Primeiro a gente molda, depois a gente vai pro fogão, beleza? Agora é a vez de vocês. Matheus, o que você está achando da oficina? A oficina eu acho muito legal. Adoro aprender coisas de aprender cozinha. Eu estou perdendo muitas coisas, também diferente. Eu vou ficar aqui. É a primeira vez, me conhecer aqui, primeira vez.
Gosta de cozinhar? Eu cozinhar muito bem, eu cozinho bem. Agora acompanhe a entrevista com o cartunista e criador do Menino Caranguejo. Veja só. Um personagem em quadrinhos de Joinville está ganhando o país na luta pela educação ambiental. Trata-se do Menino Caranguejo, que já está presente nas escolas de Joinville e de outros estados como Pernambuco, Ceará, Paraná, São Paulo, Espírito Santo e Maranhão. As revistas em quadrinhos que adotam o mangue como cenário vêm conquistando cada vez mais as crianças, e quem fala mais sobre este projeto é o seu criador, o cartunista Chicolan. Assista agora! Como que surgiu o personagem o Menino Caranguejo e há quanto tempo que existe? O Menino Caranguejo ele surgiu no meu trabalho de conclusão de curso. Foi um projeto no qual eu busquei realizar um super-herói em história em quadrinho, né? E ele surgiu, a primeira publicação do Menino Caranguejo foi em 2007 com a história Ambiente Colateral. E nessa publicação a gente demonstrou o personagem, não só como um personagem de história em quadrinho e tal, mas com a ideia de realmente ser um super-herói em luta pelo manguezal, pela defesa do manguezal. E de quanto em quanto tempo que é lançado esses quadrinhos? Nossos quadrinhos, a gente, esse projeto aqui, que é o Almanac do Menino Caranguejo, a gente começou a publicar em 2013 e 2014 2 revistas por mês, né? E este ano, em especial, a gente está publicando um almanac a cada mês, né? Então, o nosso último almanac vai ser publicado este ano, agora em novembro. Nosso trabalho mensal, ele corresponde mais ou menos ao calendário escolar, né? Então a gente para nas férias em dezembro e aí isso voltaria só em fevereiro do ano que vem. E como que é o processo criativo de cada livrinho deste? A gente trabalha primeiro com a temática, né? Então, no caso, a gente discute no começo do ano as temáticas que a gente vai estar trabalhando, né? Então, em cima dessas temáticas, a gente desenvolve a história, que seria em 8 páginas de quadrinhos, em volta dessa temática. Então, a gente cria uma aventura, uma ação, até uma narrativa, né? Que dentro desse contexto. E aí, junto com essa história, a gente desenvolve passatempos e curiosidades e atividades que possam servir até como material de apoio para o professor ou para instituições que queiram fazer alguma atividade relacionada a essa temática, né? E já é possível colher frutos dessa parceria que você faz com as escolas? Como que é o resultado? Como está sendo o resultado? O resultado está sendo bem positivo. A gente tem a parceria com a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual daqui de Joinville. A gente distribui todos os quadrinhos agora, nesse ano específico. A gente distribui para todas as turmas da 6ª série, né? Um dos resultados que mais surpreendeu a gente esse ano foi o convite da escola Aloysio Senen, que fica no bairro dos Espinheiros. Eu fui convidado a ser patrono da biblioteca e a escola, eles colocaram no seu currículo pedagógico a inserção nos nossos quadrinhos como material didático, e eles acabaram até eles homenagearam nossos personagens até em salas de aulas, né? Então tem uma sala de aula que chama Menino Caranguejo, um dos barcos que foi doado por um pescador chama Super Caranga, e é uma escola que a gente vem fazendo um trabalho bem bacana, uma parceria bem gratificante assim, pro nosso projeto, né? E vocês não estão somente em Santa Catarina, né? Tem em outros estados também. Como que é esse trabalho? Qual que é o objetivo de vocês daqui a alguns anos? A gente com os quadrinhos, né? É legal porque é um material fácil de você estar transportando. Então a gente entrou em vários contatos com várias ONGs que trabalham com manguezal, e a gente acabou mandando esse material no início de 2013, né? E cada vez mais que a gente manda material, eles acabam fazendo várias atividades. Então tem várias atividades do Menino Caranguejo, a gente tem esses dados em Santos, a gente tem material sendo distribuído em Fernando de Noronha através do projeto Tamar,
A gente tem material sendo distribuído com o Museu do Mangue, que fica em Pernambuco. A gente tem material, a gente tem várias ONGs, vários projetos que trabalham na praia, que tem essa conscientização do manguezal. Então eles entram em contato conosco, muitas vezes a gente também entra em contato com eles, né? E a gente faz essa parceria, né? E cada vez mais a gente não consegue atender muitos, né? A gente tem uma tiragem de 20 mil exemplares e realmente contadinho para cada parceiro e para cada instituição que a gente envia, né? Mas realmente é bem bacana a gente ver, até na internet a gente vê o pessoal com material, o pessoal fazendo trabalho. Isso realmente a gente vê que o trabalho realmente tá dando certo, assim como a gente esperava, né? E os planos futuros? Os nossos planos agora a gente está querendo encerrar o projeto do Almanac, né? Não encerrar assim de acabar, a gente quer futuramente lançar uma coletânea com todo esse material que a gente realizou. Foram mais de 23 quadrinhos, né? São mais de 200 páginas em quadrinhos, fora todo o material que a gente fez de apoio a ações pedagógicas voltadas à educação ambiental. Então a gente está querendo reunir esse material em uma única coletânea. A gente está preparando esse material também para ser disponibilizado em tablets, né? Então esse é um plano que a gente está pensando para o futuro. E agora a gente está pensando também em desenvolver jogos pedagógicos com a turma do Mangue, né? Jogos eletrônicos em computadores e tablets também. Faremos agora um rápido intervalo e a seguir você acompanha a entrevista com a artista plástica Sônia Rosa. Em alguns segundos, já estamos de volta. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. O seu negócio ainda não tem vídeo? O vídeo é uma das ferramentas mais eficazes de comunicação. Com eles, os receptores absorvem até 95% da mensagem recebida. Nossos vídeos destacam você da concorrência, dão mais exposição à sua marca e seu site tem mais chance de aparecer na página do Google. Comece agora! Nós somos especialistas em criar vídeos. Entre em contato conosco. KM Produções Audiovisuais. A artista plástica Sônia Rosa busca no universo infantil a inspiração para suas obras e a paixão pelos brinquedos é tanta que sua coleção pode se tornar acervo de museu. Alguns brinquedos, inclusive, servem de matéria-prima para instalações e outras obras de arte. Veja só. Quem conhece a artista plástica Sônia Rosa lembra do quê? Bom, a primeira coisa são os brinquedos, né? As pessoas já ligam aos brinquedos, às brincadeiras, às cores, né? Porque o meu trabalho é bem colorido. Então, e já remete assim à lembrança da infância. Então, a primeira coisa são os brinquedos mesmo. E como que surgiu essa ideia de atrelar os brinquedos à obra de arte? Então, quando os meus filhos cresceram, aí eu percebi assim, em comparação com os meus sobrinhos, que já tinham uma diferença grande de idade, como as brincadeiras tinham modificado, né? Tanto não tinha aquela liberdade de ir para a escola a pé, de brincar de bicicleta na rua, tudo mudou muito. Entraram os jogos eletrônicos e aí eu comecei a valorizar os brinquedos, as brincadeiras mais antigas, né? E as minhas alunas aí também começaram já a comentar sobre o que brincava, então foi ligando e eu comecei a trabalhar nesse tema, tá? Mas foi em 2002 mais ou menos. Quais são os materiais que você utiliza? Então, eu utilizo os brinquedos que eu recebo, né? As pessoas me doam os brinquedos que iriam para o lixo.
Não são os brinquedos tirados das crianças, né? Não é o que vai embora mesmo, que não tem mais conserto. E com esses brinquedos eu faço esculturas, né? Como esse aqui eu chamo de bibelô, porque esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz para fazer experimentações de como eu iria fazer uma escultura grande de brinquedos. Eu comecei a amarrar com fio, porque eu também trabalho muito com fio, com linha, faço muito tricô, crochê, gosto muito de fazer, então acabei juntando tudo o que eu gosto no trabalho. E a ideia deste trabalho é qual que é? Então, é assim, guardar isso aqui, muita gente pergunta por que eu enleio tantos brinquedos que às vezes eles nem aparecem. Eu não sei, eu vou enrolando e eu me empolgo, não sei. Talvez os brinquedos que a gente quer guardar ou as lembranças, né? E eu acabo enrolando bastante. Eu fiz também um mobile com vários desses bibelôs. E depois fiz aquela escultura grande, que era uma instalação, que tem mais de 60 quilos de brinquedos. Ficou bem grande, bem criativo também, né? E depois ela foi também, levei num lixão para comprimir. Então, daqueles 5 metros, ela ficou com 1,20 m. Né? Tem mais de 60 quilos, ficou um bloco de brinquedos. E como que funciona todo esse processo criativo para você pintar, para você criar esses objetos? Como que funciona? Então, a cabeça está sempre trabalhando, né? E aí tu começa a fazer um trabalho, tu já está pensando em outro. Então, uma coisa vai puxando a outra. Por exemplo, toda essa escultura grande que eu fiz, eu fui fotografando, né? Então, eu tenho essas imagens já guardadas, já foi em 2011, estou trabalhando nela até hoje. Agora, o que eu fiz? Eu peguei aquelas imagens que eu fotografei, e imprimi e selecionei. Né? Tirei alguns fragmentos e passei para a tela. Então, a minha última série de pinturas foram tiradas dessa escultura. Então, uma coisa vai puxando a outra. Aí, pega um brinquedo de modelo, aí faz uma escultura, aí faz um objeto, aí põe em caixinha, amarra e vai surgindo. A ideia, assim, tem demais. E você também escreveu um livro, né? Qual é este livro? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele. Então, esse livro aqui eu fiz em 2012, né? Eu fiz um projeto pela escola afora. Nesse projeto, o que acontece? É que, como eu trabalho com esse tema de infância e brinquedos, muitas professoras de escolas me procuram. Ou elas vêm visitar o ateliê ou eu vou visitar as escolas. E eles fazem um trabalho assim que eu acho o máximo. Assim. Elas trabalham com os pais e com os avós, do que eles gostavam de brincar. E fazem exposições, eles mesmos fazem os brinquedinhos que eles brincavam. Né? Então é muito interessante e é um resgate, assim, fica lindo. Então o que eu fiz? Para ir nas escolas eu resolvi fazer um livro. Né? Então eu fiz pelo SINDEC, né, que é o Sistema de Desenvolvimento pela Cultura, que se chamou Brincalhotices. Essa palavra brincalhotices, ela existe, ela foi usada, que eu tirei de um dicionário antigo, que era do meu pai, inclusive está no livro, brincalhotices e brinquinharia. Então brincalhotices são as brincadeiras. E eu usei essa palavra, que também sou conhecida por essa palavra, né, de brincalhotices, e acabei colocando no livro. Então eu fiz um livro, eu mesma fiz, contando uma autobiografia, mas na terceira pessoa, como se eu estivesse contando para as crianças. Aí como eu comecei, as técnicas, né, a pintura a lápis de cor, aquarela, bico de pena, né, e também falando sobre a coleção de brinquedos que eu tenho, que eu gostaria de um dia fazer um museu. Eu tenho um acervo já não tão grande, mas eu já tenho bastante coisa. Então esse livro ficou... Essa história do museu que você citou agora, como que você tem esses sonhos de querer criar? Como que vai ser este museu? Como que vai funcionar? Pois é, por enquanto, assim, eu tenho todos os brinquedos no meu ateliê. Eu recebo visitas, as crianças vêm. Então, a minha intenção seria, assim, mostrar e deixar uma parte para a criança interagir. Então, tem muitos brinquedos, jogos que eu mesma fiz, né? Que eu deixo, assim, pode brincar. Então as professoras vêm aqui e as crianças não incomodam. A gente monta jogos, tem livros de história e é tudo, a maioria foi de doação, né?
Alguma coisa também eu compro, mas muito pouco. Aí pessoas vão viajar, me trazem, ou que tem em casa, não tem onde guardar, me dou. Então tem a parte que eu guardo para o museu, que tem perigo de quebrar, quer dizer, de quebrar nem, eu digo assim, nem é tanto, porque se é brinquedo é para criança brincar, né? Mas tem coisas assim mais, muita coisa miudinha, então essa eu deixo guardado, né? Então assim, o que eu gostaria depois de ter um espaço para poder fazer esse museu, né? Que eu chamo de museu, não é? Mas eu já sonho alto. E algumas de suas obras já foi também para o exterior. Queria que você contasse um pouco sobre isso. Tem algumas obras minhas que já foram e agora, ultimamente, eu mandei para uma galeria de arte em Londres, a Saatchi Gallery, e a gente pode mandar pela internet obras, e eles recebem mais de 54 mil e-mails por dia, né? E muitos artistas mandando obras para serem selecionadas. E 2 vezes eu já fui selecionada com 2 obras, que fica assim, a obra não chega aí para lá, ela fica num painel na galeria e que fica passando a obra de várias pessoas do mundo todo, né? E tem na internet, se a gente entrar ali, a minha obra está lá. Legal, parabéns. Obrigada. E como que é a reação das pessoas ao ver as suas obras, os objetos que você criou? Como que é esse resgate à infância? Olha, tem muitas histórias, porque eu gosto de trabalhar com esse tema assim, porque a gente tem contato com todas as idades. Desde o pequenininho, que às vezes eu vou na escola visitar, ele já me conhece, já mostra os brinquedos, os trabalhinhos, e os adultos, as pessoas de idade, sempre têm uma história, né? Ou lembrava dos filhos, então qualquer brinquedo que tem assim, aquilo vai, a memória da pessoa vai longe e volta. Então eu tenho assim até caderno, tenho na internet, pessoas que me dizem assim, contam do que gostavam de brincar. Tem umas que me cobram, por que tu nunca pintou alguém andando em cima do muro? Porque eu gostava de andar no muro. Então eles ficam cobrando assim as coisas que eles gostavam de brincar, né? É bem interessante. Agora quero agradecer pela sua companhia na edição de hoje e espero você no domingo que vem, às 14h30. Até lá! Tchau! Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. E Itagrés Revestimentos Cerâmicos. O seu negócio ainda não tem vídeo? O vídeo é uma das ferramentas mais eficazes de comunicação. Com eles, os receptores absorvem até 95% da mensagem recebida. Nossos vídeos destacam você da concorrência, dão mais exposição à sua marca e seu site tem mais chance de aparecer na página do Google. Comece agora! Nós somos especialistas em criar vídeos. Entre em contato conosco. KM Produções Audiovisuais.